Minha colega de casa trouxe o namorado sem-teto dela para morar na nossa casa compartilhada sem me consultar, e agora ela está mentindo que eu represento um perigo e uma ameaça, por isso precisa dele morando lá para se proteger de mim, só porque eu disse que isso não está certo. Postado por U. Érico Sandes. Minha amiga de longa data, F, e eu, M, estamos alugando uma casa juntas há 2 meses. Ambas estamos no contrato de locação, mas eu paguei o sinal, as taxas de mudança e cubro cerca de 75% de todas as despesas da casa. Sim, eu sei que isso é burrice. Minha amiga não ganha muito e estava numa situação ruim, e não conseguiria morar aqui sem estar no contrato. Moramos juntas há quase 3 anos e foi incrível. Eu tinha me mudado para uma cidade nova, e ela conhecia muita gente, ajudou a construir minha vida social. Não tinha problema com o arranjo até agora. Ela perdeu o cachorro de forma repentina e trágica recentemente, que era como um filho para ela, e desde então vem despencando. Bebendo o tempo todo, começando brigas, jogando insultos etc. Basicamente paramos de nos falar quando, há cerca de 1 mês, ela conheceu um cara qualquer. Não sei muito sobre ele, mas o que vi não é bom. Há 2 semanas ela pegou uma multa por dirigir bêbada e esse cara pagou a fiança. No dia seguinte ele voltou para casa com ela e passou boa parte do dia. Depois começou a vir todo dia, ocupando a sala, andando sem camisa etc. Eu os evitava o máximo possível, nunca trocamos palavras. O cara me dá arrepios. Ele é grande, talvez 1,93 metros e mais encorpado. E a vibe dele é, sei lá, estranha. Há 6 dias o cara passou a noite aqui. Depois ficou na noite seguinte. E na outra. Na manhã seguinte eu disse à minha colega que não era legal ocupar a casa e deixar o namorado dela ficar por períodos longos. Falei que ele me deixava desconfortável, e ela basicamente disse que é namorado dela e casa dela, pode fazer o que quiser. Na quinta manhã, ontem, vi que ele tinha itens de higiene no nosso banheiro. Falei que parecia que o namorado dela tentava ficar a longo prazo, e lembrei que o contrato limita hóspedes a 14 noites em 6 meses. Aqui as coisas mudaram, e é onde preciso de conselho. Minha colega agora diz coisas como me sinto ameaçada, insegura, preciso do namorado aqui para proteção. Nada disso é verdade. Saio de casa toda noite após o trabalho e só volto por volta das 23 horas ou 0 hora, evito completamente qualquer contato com os dois. O único contato que tivemos foi numa noite em que cheguei às 23 horas, e eles fumavam maconha na varanda. Ele estava basicamente de cueca, e pedi que por favor usasse roupa nas áreas comuns. Foi só isso que falei pra ele. Parece que ela usa isso como estratégia legal ou de defesa, planejando contar ao agente e aos donos que eu sou um perigo e ela precisa do namorado para proteção quando mandarem ele embora. Ontem o namorado dela apareceu às 16 horas, enquanto eu ainda trabalhava em casa, e passou o resto do dia e da noite aqui. Ele literalmente acorda, vai trabalhar e volta para nossa casa. Está morando aqui. Fiquei curioso. Ontem à noite, ao chegar, olhei pela janela do SUV dele. Está lotado, lotado mesmo, de roupas e cabides. Parece exatamente o carro de alguém que vive dentro dele. Talvez eu esteja louco, mas parece que esse cara é sem teto e manipula minha colega para se mudar para cá. A mudança na linguagem dela, toda essa conversa de ameaças e proteção, não combina com ela, está totalmente desconectada da realidade. Parece que está sendo orientada. Falei com nosso agente, com quem tenho boa relação, e ele sabe da situação. Viu o carro do cara aqui todo dia e vai mandar mensagem à minha colega sobre as regras de hóspedes hoje. Minha preocupação é que ela comece a mentir e me acusar de deixá-la insegura, dizendo ao agente que precisa do namorado para proteção. Não acho que vá colar, mas temo que o agente e os donos olhem a situação e decidam que não vale a pena e simplesmente cancelem o contrato. Adoro essa casa e não quero mudar. Já troquei a senha do Wi-Fi, pago todas as contas, tranquei tudo que é meu, pratos, panelas, talheres. Estou sem opções e me pergunto se alguém passou por algo parecido. O agente é basicamente nosso proprietário. É aluguel direto dos donos, e ele é o intermediário que resolve tudo. Comentários principais relevantes. Comentarista, eu exigiria imediatamente que a divisão do aluguel voltasse a 50-50, no mínimo, se ele for ficar. Você está literalmente subsidiando moradia para 2 pessoas. Eles não conseguem pagar a parte deles juntos? Resposta do OP, fiz isso. Mandei um e-mail quando paramos de falar, explicando que ela seria responsável por 50%. Anexei todas as contas de serviços e dei o total devido no dia 1º. Ela deixou claro que não vai pagar, mas tenho documentação. Posso levá-la ao juizado de pequenas causas depois. Por hora, quero tirar esse cara daqui. Comentarista 2. Você precisa dizer à sua colega que é hora de ela cair fora. Passou do ponto em que dava para consertar sem expulsá-la. Também diga que o cara tem que sumir imediatamente, ou você chama a polícia.
Ignore os argumentos dela. Você é quem não se sente seguro, e isso basta como justificativa. Avise o proprietário que quer ficar ou procura nova colega. Você corre risco de perder o lugar, mas não fazer nada também é risco. Se você foi bom inquilino, o proprietário provavelmente vai te ajudar a tirar a colega e te deixar morando lá. Resposta do OP. Já disse várias vezes para ela sair. Ela recusa. Diz que está no contrato, é casa dela. O proprietário vai ter que forçá-la a sair, ou eu quebro o contrato, o que não quero. O cara tecnicamente não viola a lei. Ela o convida. Não dá para chamar polícia. Além disso, movimento policial na casa praticamente garante que eu também seja despejado. OP, quando sugerem quebrar o contrato e procurar novo lugar, demorei muito para achar essa casa, e só estou há 2 meses. Gastei $6.000 para entrar e perderei muito se quebrar o contrato. Não tenho outros 6.000 para mudar, então seria perder milhares voluntariamente só para sair de uma casa boa e ir para um apartamento ruim. É o último recurso. OP sobre família ou outros amigos da amiga, ela não tem família e já afastou os amigos próximos. Esse cara é basicamente tudo que ela tem agora. Comentarista 3. Se você está na Califórnia, a regra é 7 dias. Contate o proprietário, a polícia e até a imprensa antes de virar refém na própria casa. Resposta do OP. Flórida. O proprietário me explicou, a restrição de 14 dias em 6 meses é exatamente para isso. Atualização 2 meses depois. Versão condensada. Eu, M, morei com uma amiga de longa data, F, por cerca de 3 anos, após mudar de cidade. Paguei a maior parte das contas para ajudá-la, e em troca ela me apresentou a um monte de gente e ajudou a construir minha vida social. Foi ótimo. Neste verão mudamos de apartamento para aluguel direto de casa. Logo na mudança, o cachorro dela morreu de forma inesperada e trágica, e isso a destruiu. Ela começou a namorar esse cara esquisito, e logo depois pegou uma multa por dirigir bêbada. Ele pagou a fiança, e de repente começou a morar basicamente na nossa casa. Escova de dentes no banheiro, roupas na casa, etc. Ficava com ela a partir das 15 horas, dormia, tomava banho, saía de manhã e voltava direto. Também sujavam cozinha e banheiro todo dia, me obrigando a limpar atrás dele só para poder cozinhar e tomar banho. Eu implorava para parar, mas ela recusava, e a amizade ruiu. Ficou extremamente hostil. Nosso proprietário, que mora ao lado, lembrou várias vezes que o contrato proíbe hóspedes mais de 14 vezes em 6 meses. Minha colega começou a mentir, dizendo que não se sentia segura perto de mim e precisava dele para proteção. Então notei que o carro dele estava lotado de roupas, dezenas de cabides com camisas, calças, sapatos, etc., e ficou claro que ele nunca ia para outra casa. Só morava aqui. Infelizmente nunca tivemos acordo de aluguel assinado entre nós, então eu pagava 75% das contas enquanto ela e o namorado tomavam conta da casa. Ela deixou claro que não sairia nem quebraria o contrato, sabia que nenhum dos dois conseguiria alugar sozinho, e eu não sabia o que fazer. Troquei a senha do Wi-Fi, tranquei panelas, pratos, talheres, tudo meu, escondi detergente e amaciante. Eles não tinham TV, internet, e usavam uma frigideira barata de $3 e pratos de papel para cozinhar, mas continuavam morando aqui. Por sorte, fiz amizade com o proprietário desde a mudança, e ele estava tão irritado quanto eu com o cara morando lá. Então enviou notificação formal à minha colega, se o namorado ficasse além de 14 dias, seríamos despejados. Ela disse que entendeu, e que ele sumiria após o 14º dia. Mas, claro, no 15º dia ele voltou. Tivemos um confronto, que gravei, e o namorado avançou em mim tentando me atacar, mas ela o segurou. Eu até torcia para ele me bater para chamar a polícia, mas ele só saiu batendo a porta. Falei com uma amiga policial, e ela disse que infelizmente não bastava para a ordem de restrição. Depois disso, ele parou de dormir mas continuava basicamente morando, chegando às 15 horas e saindo às 23 horas ou 0 hora. Eu estava infeliz, e aceitei que seria minha vida até o contrato acabar no próximo verão. Mas há 2 semanas finalmente tive uma brecha. Ela errou e deixou o namorado dormir de novo. Documentei e enviei prova ao proprietário, que respondeu, oba! Você está livre. 1 hora depois ele enviou aviso de despejo para nós duas, dizendo que tínhamos que sair até o fim de outubro. Minha colega e eu estávamos no mesmo bar esportivo, um lugar enorme de vários andares com dezenas de amigos em comum, quando o aviso chegou, e ela subiu gritando comigo, me xingando e dizendo a todos que eu causei o despejo por choramingar pro proprietário. Ela e o namorado foram à casa do proprietário, surtando, dizendo que ficaria sem teto e não conseguiria alugar com despejo no histórico. Ela até tentou convencer o proprietário a despejar só a mim e deixar o namorado entrar no meu lugar, dizendo que eu era o problema. O proprietário disse que não, mas ofereceu evitar o despejo se ela quebrasse o contrato, saísse no fim do mês e não trouxesse o namorado de jeito nenhum no meio tempo.
Se ele aparecesse, mandaria aviso de 7 dias e estaríamos fora em uma semana. Depois disso, minha colega e o namorado sumiram. Acho que no início ela pensou que se ficassem longe um tempo, as coisas esfriariam e ele poderia voltar. Mas em algum momento algo mudou, ou perceberam que não tinha saída ou acharam outro lugar. Não sei ao certo. Mas há cerca de uma semana eles vieram à casa e começaram a empacotar coisas dela na garagem. E ontem o proprietário disse que minha colega concordou em quebrar o contrato no fim do mês. Acabei de assinar um contrato novo hoje, e oficialmente terei minha casa de volta em 1º de novembro. Não sei qual a lição. Com certeza seja legal com o proprietário, e sempre assine um acordo de aluguel separado com a colega companheiros antes de entrar num contrato juntos. Comentários principais relevantes. Comentarista, essa amizade era de muito tempo ou só 3 anos? É muito triste que a amizade tenha ido pro brejo. Vocês tiveram uma conversa de coração aberto antes de tudo ficar tão ruim para entender as mudanças repentinas e o jeito que ela te tratava? Sei que perder um pet dói, mas jogar fora uma amizade de longo prazo por isso é estranho. Resposta do OP. Somos amigos há muitos anos. Tivemos um momento após a mudança em que conversamos de coração, e ela concordou em ser mais respeitosa. Durou 2 dias. Pode ter começado com o cachorro, mas virou tudo sobre o namorado. É um daqueles relacionamentos de ensino médio, codependentes, nós contra o mundo. Ela perdeu a carteira, então passa literalmente, cada minuto livre de cada dia com ele. Agora está extremamente egocêntrica, má, desrespeitosa e completamente perdida pro mundo. É muito triste, mas ela não é mais a garota que eu conhecia. Comentarista 2, drogas. Ela está usando drogas. Resposta do OP, só maconha e bebida. Mas são o tipo de gente que dá má fama à maconha, completamente avoados. OP sobre comportamentos e idades da amiga e do namorado, não mesmo. É só eu repetindo que seremos despejados e ele precisa sair, enquanto eles agem como adolescentes. Eles têm uns 35 anos. Sem brincadeira. Parecia mesmo que ele tentava estabelecer residência aqui. Quando conheceu meu proprietário pela primeira vez, ele até o abraçou e fez o charme mais óbvio e falso imaginável. Ela me ligou depois e disse, ele acha que eu sou burra? Achou mesmo que eu ia cair nessa. Ele é tão esquisito. Os dois achavam que podiam abraçar o caminho para tomar o contrato. Comentarista 3, que bom que estão saindo. Agora peça ao proprietário para trocar as fechaduras no exato momento em que o mês acabar. Sua ex-amiga te ferrou de tantas formas. Desculpe, sei como é. Resposta do OP. Obrigado por dizer isso. Sério. Sei que estou tratando leve, mas os últimos 2 meses foram um inferno.